a partir dos versículos 21 até o fim do capítulo 3, tá? Não é da Bíblia, não. Romanos 3, 21. Que diz assim. Encontraram? Você que está em casa, também abra sua Bíblia em Romanos 3, 21. Também peço que vocês preparem aí o pão e o vinho, você que vai participar da ceia a partir de casa. Diz assim o texto. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Aliás, pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para com todos, e sobre todos, os quais creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificado gratuitamente por seu sangue, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é, é também dos gentios. Aliás, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, estamos falando já faz algum tempo sobre o livro de Romanos, em parte. Não, vou ficar de máscara mesmo hoje. Foi muito compartilhado o microfone, mesmo limpando, eu prefiro ficar de máscara. Obrigado. Né? Acho melhor. Estivemos falando na última vez que eu pude trazer a mensagem sobre Romanos 3, do versículo 9 ao 21, ao 20, aliás. Mostrando o quanto o ser humano, de modo geral, nós, seres humanos, nós somos pecadores e que nós não temos justiça própria. A gente tem falado sempre que a nossa santidade, ela não é nada. Nós não temos santidade nenhuma. A santidade própria, a justiça própria, nós não temos. E a resposta de Paulo é muito simples. Ele vai dizer no versículo 23, porque todos pecaram. Todos os seres humanos, em Adão, são filhos de Deus. Em Adão, Adão desobedeceu e, como consequência, Adão morreu. A morte de Adão passou também a morte para todos os seres humanos. E, de alguma maneira, o pecado de Adão afetou a cada um de nós, seres humanos. E a gente tem
o hábito de comparar a nossa santidade com quem não é santo. Comparar a nossa santidade com bandido, isso não é comparar a santidade. A gente tem que comparar a nossa santidade com, de fato, quem é santo. E quem é santo é Deus, o Todo-Poderoso. Deus, sim, Ele é santo, Ele é separado. Ele vive na sua glória, Ele não sabe o que é pecado. Esse Deus também é um Deus amoroso, que desde a queda do homem providenciou o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente e queria dar vitória para o seu povo sobre a morte. E isso através de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é interessante que Paulo vai falar que não há distinção entre judeu e grego. Não é o fato de você ser religioso, não é o fato de você ser um cristão ou um judeu que vai lhe dar, diante de Deus, algum privilégio, somente pelo fato de você ser judeu, ou ser cristão, ou ser gentil de modo geral. Nós não temos privilégio, e a resposta é simples, porque todos pecaram. Todos são iguais diante de Deus. Tenho falado que nem o Papa, que o pessoal chama Vossa Santidade o Papa. A santidade do Papa é nada comparada com aquele que é santo de fato, Deus. Papa é um ser humano, também como pecador destituído da glória de Deus. Nós não tínhamos condições de acessar a presença de Deus. Nenhum ser humano tem por si só o desejo de buscar a Deus. E Paulo vai dizer, não há um justo sequer. Na face da terra não há um justo sequer, porque todos pecaram. E é interessante também que a gente vai ver que Deus é quem toma a iniciativa de se aproximar do homem. É Deus, o Todo-Poderoso, que teve compaixão do homem e tomou a iniciativa e arrumou um mecanismo de salvar o homem que estava arruinado no seu pecado. Deus primeiramente fez isso através de Noé, mandando Noé pregar a palavra de arrependimento para o povo. O povo não quis. Deus depois forma aliança com Abraão. Abraão, o pai da fé. E aí, Deus diz que em Abraão todos seriam abençoados, todas as nações seriam abençoadas. A partir do descendente de Abraão, a salvação seria possível a todas as nações. Porque no judaísmo há muita briga em ser a religião primeira, monoteísta. A primeira religião que vai ali falar do Deus Javé, o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. E aí eles acreditavam que pelo fato de ter o privilégio de ser descendente de Abraão, eles eram privilegiados. Paulo está explicando, todos estão debaixo da mesma condição. Todos pecaram. Abraão creu no dia da ressurreição de Cristo. Abraão creu pela sua fé que o que era impossível ao homem, Deus tornou possível através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E ainda no capítulo 3, versículos 19 ao 20, Paulo vai mostrar a finalidade da lei, porque tem uns que dizem que se obedecer os 10 mandamentos, pode se salvar. E aí Paulo derruba essa argumentação, porque a lei só existe para mostrar o erro, o pecado. Estávamos falando na escola dominical sobre espiritualidade. A lei de Deus, que Jesus resumiu em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente pode entender que, basicamente, 5 mandamentos se referem à nossa relação com Deus. E 5 mandamentos se referem à relação e ao cuidado do homem consigo e também com o próximo. Por isso que ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas nós não temos condições de nos amar por nós mesmos.
Porque o homem está caído por causa do pecado, o homem está arruinado. O pecado afetou a humanidade inteira. O pecado arruinou a humanidade inteira. É queimada, é orgias, é roubalheira. A gente vê em pleno ápice da pandemia, agora a gente pode andar de máscara, mas a gente também poderia ter andado de máscara desde o começo. Mas por questões políticas, a gente sofre e vê a população aí padecer. Não diminuiu em nada a questão da morte no Brasil ainda. O governo passa uma ideia de que Pernambuco está tudo bem. A gente anda aqui pelas ruas de Nazaré da Mata, as pessoas não usam máscara. Não usam máscara. Quanto mais pobre, já está provado, mais propício a pegar o coronavírus, porque acha que é tudo invenção. A quantidade de morte no estado de Pernambuco continua basicamente a mesma, 60 e poucas pessoas morrendo por dia. Não diminuiu. Talvez tenha diminuído a gravidade das UTIs, aqui, pelo menos no Recife. Porque foi lá para o Agreste Sertão, mudou a região. Onde havia uma calmaria, agora está havendo medo por causa da doença. Mas é interessante, irmãos, que todos os seres humanos, por causa do pecado do homem, a humanidade inteira foi afetada. Queimada na floresta amazônica. E aí você pensa que é coisa de brasileiro. Não é. Porque em Berlim, na Alemanha, as pessoas estavam fazendo protesto para andar normalmente na rua. Na Inglaterra, as pessoas vão aos montes para a beira da praia. E aí a gente pensa que é coisa de brasileiro. Não é. Como é que eles conseguem controlar na China? Através do regime rígido, autoritário de um presidencialismo comunista. Onde ou você faz ou você não tem comida. Onde ou você obedece ou você é preso. Porque um país com mais de 1 bilhão de pessoas ter menos morte do que o estado de Pernambuco, quem quiser que acredite. É sério, irmãos. Paulo vai mostrar a desgraça do homem. Bebarrões, avarentos, desobedientes aos pais, roubadores. Ele fala isso no capítulo 1. A ira de Deus. O homem natural está debaixo da ira de Deus. E aí a gente vê as pessoas fazendo negócios, tanto sendo pastores como sendo políticos, da população e do povo de Deus, muitas vezes. Agora nós vamos observar a argumentação do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da justificação. Como se dá a justificação, aliás, a justiça de Deus? John Stott, ele vai trabalhar a questão da justificação, dizendo algumas coisas bem interessantes. Justiça que provém de Deus. Justificação, ele vai dizer que é justiça que provém de Deus. Em outras palavras, o homem não tem justiça própria. A nossa justiça, ela é muito pequena comparada com aquele que de fato é justo. Justiça que provém de Deus. No versículo 21, Paulo vai explicar. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus foi revelada através da lei. É interessante que, se você for observar aqui o versículo 21, manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então o apóstolo Paulo está explicando que Deus usou a lei, a Torá, os mandamentos judaicos, para mostrar o que é a justiça dele. Como é que tinha que ser? O homem pecou, ele tinha que observar uma série de rituais, uma série de mandamentos, uma série de ordenanças. Está revelado, então, pelo livro da lei, Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está lá revelado. Quando você vê lei, se refere
ao Pentateuco nosso. E os profetas não são apenas Isaías, Jeremias, são outros livros. Ou seja, Paulo está argumentando que Deus tentou falar com o homem, transmitir para o homem a questão da justiça, revelada no livro da lei e revelada nos demais escritos da Bíblia Sagrada. A justiça de Deus revelada nos escritos sagrados. É a ideia que isso ocorreu no passado, tá? Isso aconteceu lá no passado. Mas a ideia lá no original é de um pretérito perfeito. Aconteceu num tempo apontando para o que Jesus ia fazer. Foi no passado que Deus tentou mostrar a justiça dele, como é que se dava. Todas as pessoas que pecavam precisavam observar o que estava prescrito na lei e nos profetas. Talvez você fique argumentando, mas Deus não é apenas o Deus de Israel, nem dos cristãos. Irmãos, o Deus verdadeiro é. Os outros não são Deus. São obras da mente humana. Alguns deles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm mão, mas não apalpa, tem uma imagem inteira, mas não sai do canto. Então, o apóstolo Paulo, ele está ali se referindo quando Cristo morreu e ressuscitou. Tudo aquilo apontava para a morte e ressurreição de Cristo. O sacrifício verdadeiro não era aquele do Antigo Testamento. O ritual que deveria ser observado não era aquele, mas é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós estávamos arruinados, perdidos nos nossos pecados, mas Cristo morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus ressuscitou esse Jesus como prova de que ele aceitou o sacrifício do seu Filho por nós. Então é interessante que a justiça de Deus é justiça de Deus, não é do homem. Nós não temos justiça própria, onde você possa dizer para Deus assim: Deus, eu sou bom, eu mereço me salvar, eu sou uma pessoa perfeita, porque nenhum ser humano é. Todos pecaram, todos estão debaixo da maldição do pecado. A justiça de Deus é revelada em Jesus Cristo. E é interessante que Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo da história, morreu no tempo certo, por causa da desgraça que a humanidade se encontrava. Aí a gente fica pensando, quando se deu a morte de Cristo? Há 2020 anos atrás? Talvez você ache que sim, mas Cristo morreu na eternidade. Quando Deus, no conselho lá com o Filho, só tem um jeito de salvar esse povo, a humanidade, é ou eu morrendo ou você. E Jesus diz, como disse o profeta: eis-me aqui, eu vou morrer por eles. E o pai diz: pode ir, porque eu vou ressuscitar você. É uma ideia parecida com o sacrifício de Isaac, ali, juntamente com Abraão. É uma ideia um pouco parecida. E é interessante a gente observar que a humanidade, de modo geral, no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, o que é que diz? Mas o justo viverá por fé. Se existe um justo, ele vai viver por meio da fé. Então a justiça de Deus se dá mediante a fé. E aí talvez você fique pensando sempre: é porque eu tenho fé, uma fé muito grande. Mas não é fé no seu dinheiro, não é fé na sua sabedoria, não é fé nas coisas que você tem, mas é a fé que salva. E a Bíblia vai dizer que a fé que salva é dom de Deus. É Deus quem coloca a fé verdadeira dentro de nós. É Deus quem nos salva. O justo viverá por fé, por meio da fé. Por meio da fé, tempo presente.
Através do Evangelho, da boa notícia que foi revelada, Cristo morreu por nós. Todos os seres humanos estão debaixo da ruína do pecado. Você precisa ter a fé, eu preciso ter a fé. A fé que salva, ela não vem de você. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Como a gente teria fé em Deus, irmãos, se a gente é alheio a Ele? Se a gente é caído? Se não há quem busque Deus? Não há um justo? Todos pecaram, todos se extraviaram. Como é que a gente vai buscar o Deus verdadeiro se a gente é alheio a Ele? O ser humano só quer saber de bagunça e de mantê-lo. E aí, mediante a fé. A fé verdadeira é Deus quem coloca dentro de nós, dentro do ser humano. Abraão vivia no meio da idolatria. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. E Abraão creu em Deus. Deixou tudo para trás. E passou a seguir esse Deus verdadeiro. Você e eu, nós estávamos na nossa desgraça do pecado. E Deus, de alguma maneira, falou com você através do Evangelho de Jesus Cristo. E nós passamos a responder positivamente ao chamado de Deus. Deus nos atraiu com amor eterno, eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Foi Deus quem atraiu você. Não foi, sabe, a sua bondade, mas foi o seu pecado que aproximou você de Deus. Foi o fato de você saber que o seu pecado lhe matou. Você morreu, está morto. E aí Deus de alguma maneira usou a igreja para pregar a sua palavra, usou as escrituras sagradas para mostrar isso. E aí você vê o versículo 22. Paulo explica como se dá a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como se opera a justiça de Deus? Por meio da fé em Jesus Cristo. Há muitos caminhos. Há muitos caminhos que levam à religião. Há muitos caminhos que tentam reconectar o homem com Deus. Mas só há um caminho. Só existe um nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Todos que vão por outro caminho, vai pelo caminho errado. Vai pelo caminho da porta larga. E Jesus disse: se esforce para entrar pela porta estreita. Então a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. É interessante você observar que isso provém do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Foi uma morte substitutiva. Merecíamos a condenação. Merecíamos, ser julgados, condenados. Mas Deus provou o amor dele para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, e é interessante, o versículo 24, Paulo vai explicar aqui, e ele vai dizer: sendo justificado gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados como? Gratuitamente pela sua graça. Não foi pelo que você fez, algo que foi concedido gratuitamente, você não merecia, você recebeu gratuitamente. Pelo presente, pela benevolência de Deus. Nós fomos justificados, Paulo está explicando isso aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma redundância, né? Foi de graça. Foi de graça. Foi de graça para você. Foi de graça para mim. Mas foi pela graça, não foi de graça. Foi pelo amor de Deus, não foi de graça. Porque custou um preço. O preço foi alto. O preço foi a morte do seu filho inocente. E é por isso que Paulo vai usar aqui um trocadilho de palavras. E aí Paulo vai usar aqui o termo mediante a redenção.
Então, o que era impossível ao homem no que se refere à salvação, era impossível para nós. A salvação. Não tínhamos acesso à salvação. Deus nos deu gratuitamente, porque o Filho dele pagou o preço pelos nossos pecados. Deus, quando olha para cada um de nós, ele vê o sangue de Cristo aspergido na cruz do Calvário. Era o meu sangue, era o seu sangue, mas foi o sangue, porque o nosso sangue não teria capacidade de perdoar os nossos pecados. Porque se você for observar nos preceitos da lei, o animal tem que ser sem defeito, e nós temos defeitos, nós somos pecadores. O nosso pecado nos matou. E o cordeiro sem defeito era Jesus. O que era impossível, Deus tornou possível através de Jesus Cristo. E é interessante que tudo sobre a justificação, toda contribuição, não é nossa. O que é que você vai dar ao Senhor? O que é que você vai dar por todos os benefícios que Ele tem feito para com você? O que é que eu, pecador, o que é que você, qual é o homem da humanidade, da existência humana aqui, de todos os tempos, que tem algo para dar a Deus? Quem tinha para dar foi Deus, e Ele deu o seu Filho. A gente estende as mãos para Deus, não para dar, porque nós não temos nada para dar a Deus a não ser pecado. A gente estende as mãos para receber o presente de Deus, a salvação que há por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus! Mãos vazias para receber pelo presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque a gente vê, né? Outro dia Bill Gates deu $1 bilhão, ele doou, para ajudar. Tem dinheiro, Bill Gates. E aí ele poderia querer se gloriar. E ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar diante dos homens. Eu dei $1 bilhão para ajudar as pessoas. Várias empresas ajudaram aí na busca de pesquisas, ali por pesquisas, como combater o coronavírus, né, na vacina, para ajudar também as empresas. Vários tentaram, mas tudo isso faz para se vangloriar diante dos homens. É interessante que nós, por mais que façamos coisas, a gente só faz para o homem, porque para Deus, quem fez a obra não fui eu, porque eu poderia querer me vangloriar. Eu sou bonzinho. Bom é Deus que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É interessante, né? O preço, morte do seu filho inocente. Versículo anterior, Paulo vai dizer no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante que eu estou argumentando aqui como se dá a justiça de Deus. A prova da situação do homem. Como é a situação do homem? Romanos 3, 23. Digam para mim o que é que diz Romanos 3, 23, irmãos. Igreja bem forte. Todos pecaram. Amarton, no grego. Pecado. Todos pecaram. No passado e no presente. Todas as gerações anteriores a nós pecaram. Todas as gerações do tempo presente pecaram. E todas as gerações ainda que vai existir vão pecar diante de Deus. E aí é interessante que passado e presente todos pecaram, estão destituídos. Destituído de quê? Do presente contínuo. Qual é o presente contínuo? Da glória de Deus. Da gloriosa presença de Deus. O nosso pecado nos matou. Nós não temos como acessar a Deus o Pai. E é interessante que no grego vai aparecer a palavra doxa. É interessante que todos perderam a sua aprovação diante de Deus. Todos pecaram. E não pode ser aprovado diante de Deus, porque o pecado matou a gente. Todos estão destituídos.
estão arruinados, estão longe da glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos 3, 23. E aí é interessante que a gente vai observar a ideia ali de Paulo, de Romanos 1, a partir do versículo 19, mostrando a ira de Deus. Porque todos pecaram, estão longe da glória, ou seja, não podem acessar naturalmente a presença de Deus, porque todos estão debaixo da ruína do pecado. Romanos 1, 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade. Todos que pecaram estão debaixo da ira. Todos que pecaram estão debaixo da desgraça do pecado. E todos estão mortos, longe. Nós somos incapazes de acessar a presença de Deus. E aquilo que era impossível, Deus fez possível por meio de Jesus Cristo. Nós, com o nosso pecado, perdemos a imagem de Deus. Não somos mais como Ele é. Perdemos o brilho natural. Perdemos a eternidade. E como consequência disso, né, é interessante a gente observar, glória é um brilho. Glória é um resplendor. A glória do sol é o brilho do sol. A glória da lua é o brilho da lua. Nós, seres humanos, perdemos a glória de Deus. Sabe, o brilho de Deus. Hoje, tudo que nós temos, em Cristo Jesus temos. Mas nós só temos, sabe, pequenos reflexos do que Deus de fato é. Nós temos bondade porque bondoso foi Deus. Jesus disse isso. Nós somos bondosos, somos amáveis, porque Deus é amor. Nós somos, além disso também, a bondade, nós somos amáveis, nós procuramos a santidade, porque Deus é santo. Mas veja só, enquanto a gente procura, Ele é. A gente procura a santidade, ser separado do mundo, separado para Deus, separado para estar acessando novamente, sabe, a glória de Deus, para restaurar nosso relacionamento com Deus. Adão conversava durante a viração do dia, Deus falava com Adão, Deus falava com Adão dia após dia, mas o pecado matou Adão, o pecado enganou Adão, mas Deus quer restaurar isso através de Jesus Cristo. Como acontece a justificação do homem? Versículo 24, gratuitamente pela sua graça, a justiça que provém de Deus, isso é entendido como justificação, e a gente pode entender 3 elementos aqui. O primeiro, o caráter justo de Deus. O segundo dele, que nós podemos entender aqui, é a iniciativa salvadora de Deus. Ele toma a iniciativa de salvar a Deus. Jailma está aí? Está bem aqui, né? Na minha frente. Deus trouxe Jailma aqui, há 15 dias atrás, né? Deus revelou, através da sua palavra, desvendou, e Jailma agora pode acessar a presença de Deus através de Jesus Cristo. É interessante que Deus fez tudo isso daí, aí a gente observa aqui, né, que Deus é justo, e Deus tomou a iniciativa de trazer Jailma aqui. Eu não sei o que foi que fez com que Jailma viesse há 15 dias atrás aqui. Mas Deus sabe. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Talvez Ele tenha usado alguém. Talvez tenha sido uma angústia, uma dor, eu não sei. Mas Deus tomou a iniciativa. E foi assim que no dia de Cristo, Ele fez na sua e na minha vida. Ele nos atraiu com o amor dEle eterno. Glória a Deus. Então, caráter de Deus justo, sua iniciativa salvadora, né? E sua dádiva consiste em conferir ao pecador a condição de justo. Quando estamos em Cristo, Deus, isso se dá diante de um tribunal, é uma ideia de um tribunal, aonde Deus está julgando a humanidade. E pelos méritos de Cristo, Deus declara o pecador
que recebe a Ele, a Jesus Cristo como Senhor, é justificado e justo. Deus bateu o martelo na eternidade e Ele viu isso. Ele fez isso por nós. Ele declara cada um de nós justos diante de Deus. É interessante, irmãos, declarar justo. Quer dizer que Ele olha para o pecador e Ele olha o pecador? É o pecador que Ele olha? Se Ele olhar o pecador, Ele bate o martelo e diz: está condenado. Mas se Ele olha diante do tribunal, aquela pessoa que cometeu o delito, e ela olha que alguém pagou o preço, alguém fez algo no lugar dela, assumiu a culpa, foi redimido, foi tirado a culpa, então Deus diz: é inocente, é justo, aliás. Mas preste atenção, nunca é por causa da nossa bondade, a bondade de Deus em Cristo Jesus. É interessante que todos pecaram. Alguns estudiosos vão entender aqui que a justificação, ela é igual ao perdão. Justificar é dar os motivos pelo qual a pessoa foi perdoada. Como foi que ela recebeu esse perdão? Como é que o juiz vai interpretar? Aqui o juiz está batendo martelo. Foi Cristo, foi Cristo, foi Cristo por você, foi Cristo por mim, foi Cristo por você, foi Cristo por mim, foi Cristo por nós. É interessante a gente observar que o texto vai mostrar também, no versículo 24, mediante... Há algumas redundâncias aqui quando a gente lê, né? Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí a gente vai entender aqui, mediante alguém que intermediou, alguém que ali intercedeu, alguém que resolveu o problema do conflito, e esse foi Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O preço foi a morte de Jesus. O justo pelos injustos. Quem é o juiz justo aí? Deus. Aqui na terra não tem um justo sequer. E aí no versículo 25, Paulo vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue, como a propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus deveria nos condenar. E aí, aqui, entra Jesus. Propôs, mediante o quê? O sacrifício, gente. Jesus se sacrificou. A ideia que você vai observar aqui, quando ele vai dizer aqui, a quem Deus propôs, é a ideia do propiciatório, aonde o animal era sacrificado. Deus propôs mediante, ele vai dizer aqui, versículo 25, Deus propôs mediante o sangue. O propiciatório era onde se derramava o sangue, ali na tampa da arca de Deus. Então Cristo derramou o seu sangue na presença de Deus. Paulo está explicando justamente isso aqui. É a ideia do cerimonialismo do Antigo Testamento. Havia um local onde o sangue tinha que ser aspergido. E foi no Gólgota. Foi no Calvário. Foi lá que Cristo se ofereceu por nós. O que Ele fez por nós, não há necessidade mais de se repetir, porque Ele pagou o preço uma vez por todas, quando Ele disse, está consumado.
O véu do santuário se rasgou. Era a ideia de que havia uma cortina que separava os pecadores do lugar santíssimo. O véu foi rasgado, não existe mais nada. Agora nós podemos acessar a gloriosa presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E aí a gente vai observar, mediante, como vai dizer aqui no texto, a quem Deus propôs no seu sangue, como uma propiciação mediante a fé. E a fé é Deus quem coloca a fé verdadeira dentro de nós. A fé no que Cristo operou. A gente não entendia, mas passa a entender. Eu estava arruinado, mas Cristo consertou a minha vida. Eu estava condenado, mas Jesus pagou o preço. Agora eu tenho acesso à presença dele. Em último lugar, em que local ocorre a justificação? Versículo 25. Aí a gente pode entender onde se processa a justiça de Deus. A ideia aqui é do tribunal, julgamento final, onde o juiz dá a sentença ali no tribunal. Justificar é declarar justo diante do tribunal. Ou, como a gente poderia falar aqui, aquele que tem fé em Jesus Cristo não é mais condenado. Passou da morte para a vida. E aí Paulo vai falar também que quem não tem fé já está condenado. Alguém, por favor, vamos lá em João 3. Que a gente sempre lê João 3,16, 3,16. Mas o 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Quem não crê já está julgado. Deus coloca a fé em algumas pessoas. O que foi que Deus viu em você? O que foi que Deus viu em mim? O que foi que Deus viu nas pessoas aí na humanidade? Eu não sei. Mas pode ter certeza que Ele não viu nada de bom. Mas Ele te amou. Ele te amou. E é interessante que a gente vivia no pecado e Deus nos amou quando a gente vivia ainda no pecado, quando nós ainda éramos pecadores, estávamos debaixo da maldição do pecado, ou seja, não tinha nada de bom em nós. Aí a gente vai entender o seguinte, versículo 26. Paulo diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, tudo acontece por causa do que Cristo fez por nós. Pelo amor de Deus, por causa da sua graça, Deus colocou a fé em mim e você. 3 perguntas e 3 respostas Paulo vai dar aqui, daqui para frente, nos versículos finais. E aí eu quero que você abra sua Bíblia aí e continue lendo comigo. Onde, pois, há a jactância? Ele responde: foi excluída. Como é que ocorre a nossa justificação? Versículo 28. Mediante a fé. Como é que se dá a nossa justificação? Mediante a fé. E aí a gente fica com outro problema. Quando Paulo vai dizer em Efésios que a fé não é nossa, a fé é de Deus. A fé salvadora é Deus quem coloca. Aí ele vai lá no versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Ou também dos gentios? Aí ele vai responder, né? Não é também dos gentios? Aí ele vai dizer, no versículo 29, sim, também dos gentios. Quer dizer que, na promessa que Deus fez a Abraão, lá no passado,
Antes da crucificação, muito antes da crucificação de Cristo, Deus colocou a possibilidade de toda a raça humana se render perante o seu Filho Jesus Cristo. Mas é interessante, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, a salvação seria possível para o judeu e também para o cristão. O não judeu. Judeus e gentios, todos, promessa cumprida lá, feita a Abraão, foi cumprida quando nós pudemos ter acesso à presença de Deus. Quando nós, os gentios, passamos a pertencer ao povo de Deus. Quem é o autor da justificação? Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, ou seja, por meio da fé, o circunciso, aquele que é judeu e que vive debaixo da circuncisão. E mediante a fé, o incircunciso. Então, o autor da justificação é Deus, que coloca todos diante dele na mesma situação de filho de Deus. Glória a Deus por isso. O que era impossível ao homem, Deus fez por meio de Jesus Cristo. Deus, quando olha para nós diante do tribunal dele, por causa do que Cristo fez, ele declara o pecador justificado e justo. Por isso que ele vai dizer lá no capítulo 8, agora, pois, mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Depois nós vamos ver sobre a fé, o exemplo da fé de Abraão, o patriarca. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Quem pagou o preço foi Jesus. Quem deu a fé foi Jesus. A salvação foi concedida através do presente de Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós fomos justificados. Cristo nos declarou, Deus nos declarou justo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aniversário dele hoje, a gente vai estar orando. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Hoje é aniversário do meu irmão, Patrick. E também aniversário da irmã Lúcia, lá de Maranguape. Que Deus abençoe. Vamos orar para o Tarcísio, pedindo a bênção dele. E depois eu vou impetrar a bênção apostólica e vai ter o pós-lúdio aqui com o Ministério do Louvor. Querido Deus, abençoe a vida aqui do Tarcísio. Está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor tenha misericórdia dele, ajuda ele a ter muitos anos de vida na tua presença. Que o Senhor possa também a cada dia falar com ele, ser o Deus dele e também dos demais que estão aqui que ainda não te conhecem como Deus. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa conceder muitos anos de vida para o Tarcísio, para o Patrick, para a Lúcia e todos aqueles que estão fazendo aniversário nesta data. Que o Senhor também possa nos levar para casa na tua proteção, dar-nos uma noite de bênção e de paz e nos livrar de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada. Ó Deus, nos fortalece nos ajudando em todas as nossas fraquezas, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus e eterno Pai, a comunhão, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre.